Sejam bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV, um programa da Escola Superior de Educação de Coimbra. Fique connosco para conhecer a banda de Coimbra A-Green, assim como a nova exposição do Centro de Arte Contemporânea. A-Green é uma banda com raízes em Coimbra, mas com o coração bem ancorado na natureza envolvente do Talasnal. Esta banda acontece no plano entre o sonho e a realidade, e o resultado é uma atmosfera musical que nos eleva devagar numa espécie de nuvem de algodão. Trouxemos-los ao nosso estúdio e tocaram para nós 3 músicas que fazem parte do seu disco de estreia, homónimo A-Green. Chocolate treats, handmade and just for you. What are we going to do? Will you give it a try? Anywhere we go, now I'm here with you, searching for something new. Might change your life. Back and forth, opening a different door. Not in the same world no more. Let's go for a ride and taste a few new colors, painted colorful. I've been told I'll be dressed in white, moving my mind. Bem, eu associo muitas das músicas da A-Green a um lugar específico, que agora é mega turístico, mas na altura em que eu as fiz não era, que é o Talasnal, especialmente um sítio chamado Era Pequena. São 2 montanhas lindíssimas com vista para o castelo, quem não conhece. Para mim a nossa paisagem nunca é uma paisagem citadina, mas sim uma paisagem de natureza e de estar longe, quase como uma escapatória daquilo que o mundo é. E que nos faz querer continuar e que nos faz ser criativos. Back and forth, opening a different door. Not in the same world no more. Let's go for a ride and taste a few new colors, painted colorful. I've been told I'll be dressed in white. Pronto, a música é toda, quem ouve as músicas é mega subjetivo, não é? Todas as músicas e podes interpretá-las da forma que quiseres. E eu, das coisas que eu gosto mais quando escrevo é mesmo esse facto de que qualquer pessoa que interpreta consegue interpretar da forma que lhe parece melhor, para a altura da vida em que está. Pronto, e lá está, muitas das músicas foram escritas na natureza, então acabam por ser um bocado de uma mistura entre natureza e relações do dia-a-dia, tanto amorosas como de amizade, como familiares.
A Sharks é sobre uma comparação sobre coisas ou pessoas ou o que é que seja que vão e que nós ficamos tristes por irem, mas que eventualmente nós sabemos que vão voltar. E é um mixed feeling entre uma nostalgia que ainda não aconteceu, mas que ao mesmo tempo sabemos que no final vai ficar tudo bem. Então, Dreamland foi o nosso último single. Fala sobre a natureza. Quem quiser interpretar a parte da natureza está à vontade por si mesmo. E depois fala sobre outro aspecto real, que é um pouco a cena de deixem-me fazer aquilo que me apetece. Eu não quero fazer a cama, eu quero estar a fazer a música. É isso. Deixem-me fazer o que me apetece e ser quem eu quero ser, não que ninguém me restrinja a um caminho específico. It's not that far
Uma das coisas que eu gostei mais neste projeto foi talvez o facto de o ter gravado, ter incentivado bastantes pessoas que me são queridas e que fazem música e que eu ouço música deles aos anos, só que depois nunca tiveram, se calhar, a coragem para dar um pé em frente. Uma delas é a minha irmã, outra é o Ribeiro, outra é o Carlos, outra é o Rui. E acho que todos nós vamos acabar por lançar coisas com projetos à parte da Green, mas fazendo todos parte do mesmo núcleo, que para mim é o que importa. Alguns alunos da ESEC participaram no concurso Vidrala Master Glass Design Contest. A Catarina com primeiro prémio e a Beatriz com menção honrosa. Ambas são alunas do curso de Arte e Design da ESEC. Na unidade curricular da oficina Design, tentamos sempre concorrer a concursos externos à ESEC, onde os alunos possam desenvolver os seus projetos com constrangimentos que os envolvam no mundo projetual, não é? Criar um bocadinho o projeto não só para uma unidade curricular, mas para um cliente. No ano passado, a turma concorreu e concordou, em primeiro lugar, em aceitar-nos trabalhar para o concurso da Vidrala. E foi muito bom, porque para além de termos 2 projetos finais, para chegarmos a esses 2 projetos finais, houve primeiro a seleção de 7 dos nossos projetos para o top 10. Nesses 7 tivemos o primeiro lugar e depois uma menção honrosa. Tive que errar muitas vezes para conseguir chegar ao objetivo pretendido, ou seja, fiz muitos esquiços, pronto, e tentei várias formas de vários tamanhos. Percebemos que é a participar que nós conseguimos atingir os nossos objetivos, ou seja, isto foi um sentimento de felicidade enorme, não sei explicar. Eu dei o nome Cosmo porque Cosmo significa tudo e eu sinto muito que, pronto, ou pelo menos era o meu objetivo, que a garrafa fosse algo que conseguisse estar em todo lado, que se enquadrasse em qualquer sítio e que embelezasse, digamos assim, o sítio onde estivesse. Nós estamos a competir com pessoas que trabalharam tanto ou mais do que nós e ser reconhecido, o nosso trabalho ser reconhecido é uma sensação incrível. São trabalhos distintos, sempre seguindo os objetivos da sustentabilidade e da ecologia, que são sempre princípios que nós, professores do curso de Arte e Design, tentamos que os alunos concretizem nos seus projetos, mas também foram premissas que são dadas pelo próprio concurso, pela própria empresa. Ganhar um concurso sempre com o primeiro lugar, ou uma menção honrosa, ou já estar nos top 10 dos melhores trabalhos, não é? Porque não fomos a única escola a concorrer, não foram os únicos designers a concorrer, é ótimo. O verso de Alberto e as obras de Helena Almeida marcam as ideias centrais da exposição do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra para visitar até janeiro de 2023. Que te seja leve o peso das estrelas dá título a esta exposição que confronta o lugar-casa, o processo criativo e o corpo como intermediário.
terceira exposição que estamos a fazer com uma coleção privada. Aliás, há 3 exposições para cá, esse começou a ser um dos nossos objetivos, na relação com a coleção do Estado que temos em depósito. Um dos aspectos fundamentais na obra de Helena Almeida é o lugar onde as obras são produzidas, o ateliê. E, portanto, a partir desta ideia do lugar-ateliê, até porque Helena Almeida, enfim, herda o ateliê do pai, Leopoldo de Almeida, e toda a sua obra, fotográfica essencialmente e também pontualmente videográfica, tem como lugar, como cenário e como lugar de ação o ateliê. Portanto, o ateliê casa, de alguma maneira, não é? O segundo aspecto é a ideia de processo, um programa de ação, da forma à ideia, passando muitas vezes pela metamorfose, e isso também é um dos aspectos que marca a maior parte das obras na exposição. Esta ideia de que aparentemente não estão acabadas, ou que poderiam ser acabadas de outra forma, não é? Elas, na verdade, estão acabadas, porque os artistas determinam que estão acabadas, mas em todas elas parece que falta alguma coisa, ou que se podia acrescentar ainda mais alguma coisa. O terceiro aspecto que as obras têm em comum é a centralidade do corpo. O corpo sujeito, o corpo que faz uma ação e que desenvolve uma ação e que depois essa ação é projetada, quer na fotografia, e na fotografia de uma forma serial, portanto há também uma dinâmica cinemática nas fotografias da Helena Almeida e que depois tem este corolário num vídeo raríssimo que pertence à coleção do Estado e que nós temos em depósito em Coimbra. Este pequeno verso que deu título à exposição, que te seja leve o peso das estrelas, esse verso começa com corpo e acaba com casa. E o título remete, no fundo, para esta possibilidade de o corpo dentro da casa, e a ideia de casa, possa ter uma espécie de limite tangível, que serão eventualmente as estrelas. Sintetiza, de alguma maneira, o programa curatorial que temos nesta exposição em torno da casa, do ateliê, do processo e do corpo. Nesta primeira sala enunciamos o processo e o projeto curatorial, que se vai estender pelas outras salas, neste confronto desmedido quase entre o vídeo da Helena Almeida, que é uma obra raríssima na produção da Helena Almeida, que tem uma dimensão muito próxima da pintura, e este pequeno desenho de Montien e Rosenblum, esta dupla que trabalha essencialmente a partir de imagens da contemporaneidade, que nós reconhecemos do universo mediático, mas com algumas presenças que ressoam e remetem para a história da pintura, como Uma Mulher Deitada, que nos faz lembrar, por exemplo, a Vênus ao Espelho, de Diego Velázquez, por exemplo. E é também por esse aspecto que se confronta com a obra de Helena Almeida, que é uma obra fotográfica e, neste caso, videográfica, e que também, a dada altura, no final dos anos 70, recusou a pintura, não é? Que era a sua formação inicial. Esta segunda sala, na verdade, ela expande algumas das questões que estão ali em potência na primeira sala, quer a partir da obra de Helena Almeida, e que está numa posição que reforça esta ideia cinemática, porque o espectador vai vê-la em movimento. Depois, na proximidade, temos duas obras também desta coleção de Coimbra, da Teresa e do Nuno Freitas, que são muito significativas do processo inicial da Helena Almeida, que depois ela vai projetando ao longo da obra, essencialmente a partir de um traço pictórico, a partir de uma pincelada,
como por exemplo na obra, neste tríptico, em que há e é regular esta mancha azul, que neste caso oblitera até a identidade, acaba por percorrer também muitas destas obras que encontramos nesta coleção. Desde logo, por exemplo, a Lourdes Castro, toda a obra da Lourdes Castro é uma obra em que há uma presença do corpo, mas é um corpo transparente, ao contrário, por exemplo, do corpo de Helena Almeida, que é um corpo pesado, é uma mancha. E também uma pequena peça de Julião Sarmento, em que o corpo aparece também em transparência, não é? Um corpo em mutação, em movimento. Desta vez ensaiámos também uma aproximação rara de várias obras, fotomontagens de Noé Sendas, juntamente também com uma obra de Carla Cabanas. O que elas têm em comum com a obra da Helena Almeida, a Helena Almeida é sempre aqui um dos leitmotivos, não é? O Noé Sendas também usa algumas das estratégias que a própria Helena Almeida usa na fotografia quando insere na pele da imagem uma pincelada. No caso da Carla Cabanas, é um corpo que olha a paisagem e que é, enfim, a partir de uma fotografia encontrada, uma fotografia sem grande valor, e a artista, no fundo, reaviva-lhe o valor dourando esse corpo, não é? Com folha de ouro. Estas imagens têm vários tempos. No caso de Helena Almeida, tem o tempo da performance, da preparação da ação, tem o tempo do registro fotográfico e depois há ainda um tempo, que é o tempo mais próximo do presente, do espectador, onde ela coloca a pincelada ou o fio de crina, não é? Na pele da imagem. E finalmente este triângulo confronta uma escultura do Rui Chaves, também desta coleção privada. No fundo, esta escultura do Rui Chaves também podia ser pintura, não é? Uma espécie de um corpo que está em formação e que se aproxima também deste corpo negro que vemos em formação na pintura do Marco Zola, não é? E depois que se confrontam com este statement desta obra de Helena Almeida, cujo título é Seduzir, e que na verdade é essencialmente uma sedução a partir da sua posição feminina, da afirmação da sua presença dentro do campo da representação, sem necessidade de identidade. E assim termina o programa de hoje, mas encontramo-nos já na próxima semana. Entretanto, acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais.